irmãos estão em pé, gostaria de compartilhar a palavra com vocês em Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 6. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 6. Ele vos vivificou, estando vós mortos, nós vossos deleitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, do 12 ao 14. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. Pode sentar adorando o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Para mim conseguir ministrar sobre esse assunto que eu li para vocês, primeiro a gente tem que entender um pouco mais dessa carta de Efésios. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo durante, os historiadores acreditam que foi 60 a 63 depois de Cristo. E Paulo escreve essa carta, ele escreve essa carta por um motivo: recomendação, a posição da igreja em relação a Cristo, aos recém-convertidos, para ajudar a desenvolver a espiritualidade e o testemunho daqueles que já eram membros. Então Paulo escreve essa carta para ajudar os recém-convertidos, o povo gentil que se converte ao Evangelho, com relação a relatar sobre Cristo. Paulo escreve essa carta para o povo. Só que antes, para nós poder entender essa carta, a gente vai ter que voltar lá para Gênesis. Como todo mundo sabe a história, Deus cria o mundo, o homem peca contra o Senhor, o homem é expulso do jardim do Éden. Todos conhecem a história. E no decorrer dos anos, sempre Deus quis resgatar o povo, mas o povo sempre pecava contra o Senhor. O povo sempre desfazia dos mandamentos do Senhor. O povo sempre se afastava do Senhor. Não era o Senhor que se afastava do povo. O povo fazia tudo aquilo que era errado aos olhos do Senhor. E sempre Deus levantava profetas. Deus levantava profetas para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas. E mesmo assim o povo virava as costas para o Senhor. Muitas das vezes não aceitava as pregações que Deus inspirava os profetas. O povo não aceitava e se distanciava do Senhor. E foi passando o tempo, até que a gente vai encontrar o que as pessoas chamam de período interbíblico, que foi 400 anos de silêncio do Senhor, do livro de Malaquias até a pregação de João Batista, que Jesus fica quieto. Deus não fala sobre a terra, Deus não levanta mais profeta, desde Malaquias até a pregação de João Batista. É 400 anos de silêncio do Senhor. E o povo, a Bíblia vem nos relatar que cada vez mais se afundava no pecado. Cada vez mais o povo corria para o pecado e virava as costas do Senhor, para o Senhor. Assim como aqui em Efésios vem falar que o mundo não tinha mais Deus.
E se não tinha Deus, é porque a presença do Senhor não estava mais aqui. O povo conseguiu fazer tudo que era errado aos olhos do Senhor, se distanciar tanto de Cristo, tanto do céu, tanto de Deus, que não tinha mais presença nenhuma neste mundo. Este mundo estava condenado a ir ao inferno, todo, sem exceção. O mundo inteiro estava condenado, porque Deus não estava mais no mundo. Não tinha um sequer homem que era temente ao Senhor. Tinha gente que tinha a lei, tinha gente que conhecia a Bíblia, conhecia o Pentateuco porque estudava, mas eram fariseus. Eles convertiam o Evangelho. Vamos falar assim, eles pegavam e desconvertiam o Evangelho, pregando falsas doutrinas, fazendo tudo que era errado ao nome do Senhor. Aos olhos do Senhor, eles faziam tudo errado. Este grupo, que conhecia a palavra, mas não vivia a palavra. Achavam que só eles iam ser salvos, mas na verdade eram os principais que iam ir para o inferno, porque a Bíblia vem falar que Deus não estava com essas pessoas. As pessoas conheciam, mas faziam tudo aquilo que era errado aos olhos do Senhor. E bem sabemos que o salário do pecado é a morte. Então o mundo estava condenado. Aí eu creio que Deus, Cristo e o Espírito Santo lá na terra não, lá no céu, irmãos, um olha para o outro e fala: este mundo está condenado, eu vou destruir. E bem sabemos, como eu recém falei, que o salário do pecado é a morte. Alguém teria que morrer para isso. Eu quero crer, irmãos, que Cristo ali naquilo olha para Deus e fala: Pai, eu vou. Porque bem sabemos que Cristo decidiu vir para a terra para morrer pela minha vida, pela tua vida, pela cada uma que está aqui, a vida de cada irmão, cada irmã. E Cristo se levanta: Pai, eu vou à terra. Porque nós não seríamos capazes de nos salvar. Nós não teríamos essa capacidade de nos salvar. O mundo todo estava condenado ao inferno. E Cristo então decide se despir da glória. Vim em carne. Vim da maneira que o homem era, em carne, pecador. Ele veio em carne, mas não pecou uma sequer vez. Ele passou tudo por nós, pregando o Evangelho, se preparando, a vida inteira se preparando para salvar o mundo. A Bíblia vem nos falar que o Senhor Jesus veio, não achou um engano na boca dele, não achou um pecado sobre ele, e mesmo assim ele teve que subir aquele calvário pela vida minha e de você. Jesus escolheu se despir da glória, descer na terra, ser humilhado, maltratado, porque ele não precisava disso. Nós merecia aquela cruz, porque bem sabemos que a morte de cruz era humilhação, era para o pior tipo de pessoa, era para mim e para você. Mas Jesus, Filho de Deus, Cristo, o Verbo, a palavra do Senhor, decidiu se fazer em carne e vir para essa terra, para pegar e tomar a cruz e carregar, porque ele sabia que nós não éramos capazes de suportar a tentação, que nós não éramos capazes do perdão do Senhor, de conseguir esse perdão. Então Cristo pega, olha para Deus e fala: Pai, eu vou, porque eu vou conseguir. Então a Bíblia vem nos falar que Cristo vem, Cristo vive, Cristo prega, Cristo faz discípulos para pregar o Evangelho. A Bíblia vem nos relatar isso, que Jesus veio para a terra para salvar aquilo que havia se perdido, para buscar de volta aquilo. Então, olhando, a gente estudando a palavra, a gente consegue ver que Cristo vem para a terra e passa tudo aquilo. Mas nesses anos que Cristo está conosco na terra, ele pega e nos dá alguns ensinamentos. Como a gente deveria se portar, como nós alcançaríamos a salvação e como andar. E lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, e versículo 2 e 3, Paulo começa a alertar Timóteo para pregar em tempo e fora de tempo, para pregar a exortação, a repreensão, porque viria tempo em que não suportariam a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, levantariam falsos mestres para pregar aquilo que os convém. E a palavra que eu quero trazer, irmãos,
Quantas falsas doutrinas demoníacas tem no nosso meio? Quantos falsos ensinamentos que estão sendo ensinados aí? E tudo isso é para perverter o Evangelho. É para pegar e manchar tudo aquilo que Jesus fez por nós. E o pior é que tem gente que acredita. O pior é que ultimamente muitas pessoas têm se distanciado do Senhor. Uma da geração mais fraca é essa nossa, que não quer escutar a palavra, que quer ir na igreja só para escutar a bênção. Quando a palavra confronta, não vai mais. E sabemos que não é assim. Certa vez, quando isso aconteceu, Cristo não moveu um dedo para pegar e fazer aquelas pessoas voltarem. Com base bíblica, quando Jesus está pregando, Pedro e os discípulos falam: ninguém vai conseguir. Muitos vão embora. Aí Jesus pega e olha para todos os 12 e fala: vocês não vão também? E Pedro fala: para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Ei, o Evangelho não é para gostar. O Evangelho foi feito para salvar, não para tu sentar e se divertir, falar isso que eu queria ouvir. Porque muitas das vezes o Evangelho é para bater de frente, para te fazer mudar. E muitas das pessoas hoje em dia crescem na fé, tem 10, 15, 20 anos de igreja e ainda são crente criança, que não crescem espiritualmente, que qualquer tempestade estão saindo da igreja, que não obedecem à liderança da igreja, que qualquer coisa pegam e querem virar a cara, que querem dar as costas para Deus. Sabe por quê? Porque não estão firmados na palavra, não estão na casa do Senhor para buscar a salvação. Muitas pessoas têm fazido do evangelho comércio, têm fazido do templo coisas que não são, irmãos. E a Bíblia vem nos falar que pelo nome de Jesus nós seríamos perseguidos, humilhados. E é o que tem acontecido. Muitos hoje em dia perseguem os cristãos que vivem na verdade, que pregam a verdade. Porque Jesus, hoje em dia ninguém quer escutar sobre Jesus. Fizeram uma figura que não existe de Jesus. Um Jesus que só dá bênção. Um Jesus que não repreende. E esse Jesus não existe, irmão. Só 2 pessoas falam na Bíblia que chama de raça de víboras. Um é João Batista e o outro é Jesus. Jesus, ele é amor. Ele provou seu amor quando se despiu da glória, subiu o Calvário, foi humilhado, não abriu a boca uma vez, a não ser para falar para Deus: Pai, está consumado, o preço está pago por cada um. Para isso Jesus abriu a boca, para morrer por nós, escrever o nosso livro, o nosso nome no livro da vida. Para isso sim Cristo abriu a boca. Mas Jesus passou tanta aflição por nós, irmãos, e hoje em dia vemos que muitos não querem mais a verdadeira palavra. E o pior, pessoas parando de pregar a verdade para impressionar pessoas, para ter a agenda cheia. Isso aí Cristo não se agrada. Tu não precisa ter agenda cheia. Tu não precisa que todo mundo te chame para pregar, mas quando tu tiver a oportunidade, fala a verdade. Fala que Jesus morreu por cada um. Fala que Jesus logo voltará a buscar o povo. Não vai mentir que é de qualquer jeito. Não alarga a porta que é estreita, porque a porta não vai alargar. É nós que temos que diminuir. Não é a porta que tem que ser alargada. A porta vai continuar estreita. Porque aquela porta do céu não foi feita para um ser humano entrar. Mas quando o Espírito Santo entra, faz morada, o Espírito Santo faz nós diminuir e Cristo aumentar. Aí nós somos capazes de passar aquela porta. E é isso que Satanás quer botar dentro das igrejas, que a porta está grande, que é de qualquer maneira. Mas eu, como servo de Jesus, nessa noite venho pregar Jesus, falar sobre Jesus nesta noite. Ei, irmãos, a porta continua do mesmo jeito. Cristo é amor, é verdade, é muito amor, mas também é justiça, é fogo consumidor. Ele já demonstrou o seu amor por nós diversas vezes. Mas será que nós temos demonstrado por Ele? Será que nós demonstramos o nosso amor mesmo, fazendo o que é certo aos olhos do Senhor? Ou será que temos uma vida de aparência? Uma vida que todo mundo olha e acha: esse está no caminho,
mas Deus sabe que essa pessoa está indo para o inferno. Será que nós estamos certos com o Senhor? Nós podemos deitar a cabeça no travesseiro e saber que se morrermos naquele momento nós iremos com Cristo? Nós subiremos? Ou será que estamos enfeitando para tantas pessoas e fazendo feio para Cristo? Porque não importa fazer bonito para ninguém, irmão. Você tem que seguir a sua vida cristã, fazendo o que é certo aos olhos do Senhor. Porque eu posso vir aqui, pregar bonito, cantar bonito, mentir para a pastora, para o pastor, para todos os meus irmãos, mas Deus no secreto me conhece, sabe o que eu faço em casa, sabe o que eu faço lá fora. Deus conhece a vida minha e de cada um. E esse Jesus não se agrada, porque cada vez que nós pecamos e ficamos no pecado, a gente nega o Senhor. Por que isso? Por causa que a gente se esquece do que Ele fez, que Ele morreu pelo meu e pelo teu pecado. E muitas das vezes a gente vê cada estouro nas igrejas evangélicas de pessoas fazendo coisas erradas anos e anos escondido, mas Jesus tira a máscara, irmão. Jesus desmascara. Tu pode fazer o tempo, mas Cristo não vai deixar a obra dele ser envergonhada. Jesus não vai deixar o nome dele ser envergonhado. Jesus tira quem tiver que tirar da frente, para que o nome dele seja exaltado. Satanás talvez está falando, eu vou dizer, eu sou o dono, eu sei o que acontece, eu posso, tu não pode. Quer uma prova? Quando Jesus morre, o que ele faz? Ele vai no inferno, ele caminha. Eu quero acreditar, na verdade eu não quero acreditar, eu acredito que enquanto ele estava caminhando, o próprio Satanás pega, se levanta e fala: Santo, Santo, Santo é o Senhor, porque a Bíblia vem nos falar que o cordeiro subiu, mas quem vem é o leão. E quando ele aparecer, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é Cristo, Filho de Deus. Aleluia! É esse Jesus que eu venho pregar nessa noite. Talvez muitos não vão gostar de escutar, talvez alguém veio buscar uma bênção, mas eu posso te falar, a maior bênção é você ser salvo, é você ter a certeza da salvação, é você ter a certeza que Cristo trabalha por você. Deus de maravilhas, aleluia, aleluia, Deus. Sabemos, irmão, a Bíblia vem nos falar que o diabo só veio para roubar, matar e destruir. É isso que Satanás veio fazer. Mas o meu Jesus veio para salvar, dar recomeço e reescrever a história. Esse é o Jesus que eu prego. Eu não sei qual que é a situação que você está na presença do Senhor. Só Deus sabe. Mas eu venho pregar nessa noite, com toda a autoridade do Senhor que o Senhor me concede, que não adianta viver uma vida de aparência. Não adianta querer fazer bonito para os homens e para as mulheres. Cristo nos dá um conselho: não tenha medo dos homens que podem matar apenas o seu corpo, mas tenha medo daquele que pode matar o corpo e jogar a alma no inferno. Se você tem que ter medo, tenha medo de Jesus. Não medo dos homens. Não ligue para o que vão falar de você. Se vão falar que você é fanático por estar toda hora na igreja, que você é escravo, porque muitas pessoas, o diabo ele cega tanto o ser humano, ele cega tanto a pessoa, que as pessoas que não conseguem ficar um final de semana sem beber, sem se drogar, eles acham que nós somos escravos. Vocês acreditam? A gente vê as pessoas falando: livres somos nós, que podemos passar na frente de um bar e não entrar lá beber. Livres somos nós, que podemos ir num almoço e não beber, que podemos passar perto da boca de fumo e não ir. Isso sim é ser livre. Cristo nos livrou do pecado, Cristo nos sarou, mas também Cristo nos ensina a viver na justiça, porque a graça é dada por Cristo, mas Cristo ensina como ser salvo. Não adianta eu pegar, se batizar, aceitar o Senhor e depois voltar a cometer tudo aquilo que eu fazia.
no escondido. Eu vou ir para o inferno, irmão. Muitas pessoas não querem pregar que vão ir para o inferno, mas tem pessoas que se não se converterem vão ao inferno, porque Cristo fala que tem duas portas, uma estreita e uma larga. Não vai ter terceira porta, não vai para o inferno nem para o céu, vai ficar na terra. Ou é inferno ou é céu. Cristo ainda está dando a chance para nós se consertar se tiver alguma coisa. E se tiver tudo consertado na presença do Senhor, realmente o Senhor tem avivado a obra, não para ficar só aqui, mas tem gente lá fora que precisa, gente que talvez a sociedade não dá nada, e nós talvez deixamos a religiosidade subir e nos acharmos autossuficientes de falar, esse não merece. Talvez o diabo tenha entrado no nosso meio, que a gente olha para alguém e fala que não merece. Isso aí é só Cristo que pode falar. Cristo só nos deu uma missão, e de pregar o evangelho para toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Não pertence a nós falar que alguém não é digno, que alguém não merece. Quem não merecia éramos nós, e Cristo subiu o Calvário. Por que talvez muitas das vezes nós olhamos e falamos que não merece? Nós temos que ser imitadores de Cristo nesta terra, fazer o que Cristo fazia. E Cristo, Ele não poupava esforços para salvar, Ele não poupava esforços para pregar a palavra. Eu não consigo me esquecer da história de Zaqueu. Zaqueu só queria ver Cristo passar, só queria ver Cristo passar, mas Cristo já tinha um encontro marcado. Ei, irmão, só convida aquele teu vizinho, aquela pessoa que está afastada, só para ver Cristo passar, e deixa o Senhor passar e fazer a obra, porque não é você, é Cristo. Cristo já tem um encontro marcado. Chama só para ver Jesus Cristo passar, porque Jesus Cristo logo voltará a pegar a igreja. Só que a igreja está doente, porque a igreja não faz a missão. A igreja acha que pregar é só aqui dentro, que fazer a obra é só aqui dentro. Mas Cristo conhece nós lá no secreto. Muitas pessoas estão afastadas de Deus dentro dos templos. É triste falar isso, irmão. É triste falar isso. Mas no momento que a gente deixa a nossa oração, nossa consagração, a nossa leitura bíblica, a casa está vazia. Tem que ser sincero. Por que muitos se desviam e não olham mais para Cristo? Não voltam. Se perdem de uma maneira porque estavam desviados dentro da igreja, irmãos. É tempo da igreja acordar, orar, clamar, fazer como o Senhor nos ensinou, porque a palavra não mudou. Pode passar os céus e a terra, a palavra vai continuar a mesma. E ai daquele que acrescentar uma vírgula ou tirar uma vírgula dessa santa palavra, vai ter que acertar contas com Cristo no dia do julgamento. E eu quero fazer parte dessa geração que vai subir no arrebatamento, que o Espírito Santo vai reunir e entregar nas mãos do Senhor Jesus. E eu sei que você também quer fazer parte. Quantos familiares nossos estão lá fora no mundo e muitas das vezes temos preguiça de falar do amor de Jesus? Quantas pessoas que passaram aqui nessas cadeiras que há tempo congregavam e estão lá no mundo? Será que nós temos orado? Ou será que nós temos apontado o dedo só? Isso não é para nós. Cristo não nos ensina isso. Se somos imitadores de Cristo, temos que seguir os exemplos que o nosso Senhor deixou. No céu não sobe arrogância. No céu não sobe soberbo. Deus não se agrada do soberbo, mas Deus se agrada do humilde, que sabe que não é nada. Aqui nessa palavra que eu li para os irmãos, a Bíblia vem falar, nós estávamos mortos nos nossos delitos, e mesmo assim Cristo não olhou, eu, santo filho de Deus, não vou. Não, Ele foi o primeiro a falar, eu vou, Pai, eu vou, eu passo todo o preço. Foi humilhado, torturado, subiu o Calvário. E o engraçado é que, olhando para as Escrituras, até quando querem debochar do Senhor, eles engrandecem o nome, porque em cima da cruz dele foi colocado o Rei dos Judeus. Ele é Rei, Ele é Santo, e esse Jesus logo voltará a pegar o seu povo. Jesus está às portas. A palavra que eu venho trazer é que é hora de acordar como igreja.
como noiva do Senhor, não basta só falar eu sou crente. As pessoas têm que ver a mudança. Não basta só botar uma gravata e um terno e vir para a igreja. Tu tem que ser servo do Senhor. As pessoas têm que encontrar paz em ti. As pessoas têm que olhar para ti e ver o nome do Senhor ser glorificado na tua vida. Porque antes eram bêbado, mas não bebe mais. Antes eram drogado, mas não se droga mais. Antes era perdido, mas hoje é alguém diferente e lavado pelo sangue de Jesus Cristo. É isso que Jesus faz. Se realmente temos Jesus, nós não somos da mesma maneira. Aquele que antes fazia tudo errado, hoje faz tudo certo. Aquele que antes era todo errado, hoje é diferente. Muitas pessoas só têm usado o nome do Senhor e isso não agrada ao Senhor. O nome do Senhor é santo. Glória a Deus, aleluia. É por isso que acontece tantos desastres neste mundo, porque as pessoas estão aos poucos se afastando do Senhor. E a mensagem que tem que ser pregada, gostando ou não gostando, é a da cruz. É sobre Jesus. Porque eu digo por mim, eu tenho mais de 1000 motivos para agradecer ao Senhor por estar aqui. Quantos livramentos, quantas situações o Senhor mudou na minha vida. E eu creio que cada irmão, cada irmã está aqui porque teve um encontro com Cristo. Muitos talvez se converteram e nunca saíram, amém. Mas eu digo por mim, tive que sair e ver que lá fora não é o meu lugar. E mesmo eu estando tão longe do Senhor, se afastando tanto de Deus, Deus tem um amor tão grande pela minha vida, teve um amor tão grande, que foi e me estendeu a mão quando eu se arrependi de coração. Não é hora de nós estar brigando. É hora de juntar forças para pisar na cabeça do diabo. É hora de pregar a palavra em tempo e fora de tempo. É hora de anunciar que o Senhor Jesus voltará para pegar o povo. É hora de fazer discípulos. Deixar o Senhor operar. O que o Senhor vai fazer não é da nossa conta. A missão é pregar. Pregar a palavra do Senhor. Essa é a missão que Jesus nos concedeu. E pregar a palavra. Aleluia. E isso em muitos lugares, graças a Deus que aqui neste lugar é uma igreja firmada na palavra, é uma igreja que somos falhos e fracos, mas sabemos que todos os dias estamos renunciando, todos os dias estamos fazendo diferente, mas em muitos lugares a palavra não é mais pregada, o nome de Jesus não é engrandecido, pastor é ovacionado, membros são ovacionados, homens são engrandecidos. Pastor não tem que ser adorado, pastora não tem que ser adorado, membro não tem que ser adorado, homem não tem que ser adorado, pregador, cantor, adorado é só Jesus Cristo. Este é digno de toda adoração. O clamor é para Ele, a oração é dele, tudo é para Ele, que o nome dele seja glorificado. O nosso nome, eu vou melhorar, o nosso nome não tem que estar em evidência, mas o nome de Jesus tem. O nosso nome não faz nada, mas o nome de Cristo faz viver aquele que está morto. O nome de Cristo reescreve uma nova história para aquele sem perspectiva. O nome de Jesus tira da depressão quem está na depressão. O nome de Jesus faz um milagre. Este nome tem que ser adorado, exaltado 24 horas por dia. E muitas das vezes não é só com a boca, irmãos, com atitudes. A melhor maneira de pregar com a boca fechada é as pessoas te olharem e poderem adorar o nome do Senhor, vendo quem você é. Jesus procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. E em verdade. Tudo o que você faz, você está sendo vigiado. Pode ter certeza. Todas as atitudes que você tomar vai refletir. Porque no momento que você se converte, você começa a ser observado. Até por pessoas que gostam de você, mas até por pessoas que não gostam de você, para apontar um erro. Porque você leva o nome do Senhor. Você é servo de Cristo. Você leva o nome do Senhor. Você leva o nome dessa congregação da Arca da Aliança. Você leva este nome.
E somos honrados por poder levar o nome de Cristo conosco. Mas temos que cuidar, porque tem um alto preço a ser pagado. Não é, se nós quer ter o nome de Cristo, querer ter amizade com o mundo, querer ser famoso, todo mundo gostar, está no lugar errado. Cristo fala que pelo nome dele nós seríamos perseguidos, pelo nome dele seríamos humilhados. O mundo não vai gostar de nós, mas os céus vai trabalhar ao nosso favor. O mundo pode olhar para você e não dar nada, mas Cristo olha para você e trabalha quando você ora. Talvez o mundo está olhando para o teu familiar e está dizendo, não tem jeito. Para que está na igreja se nunca muda? Para que está na igreja se Deus não muda a situação? E Jesus está falando, espera que tu vai ver a obra que eu vou fazer. É muito maior do que tu tem me pedido. Só espera e acalma o teu coração. Esse é o Jesus que eu sirvo. Muitas das vezes se preocupamos, eu digo por mim porque eu sou falho, sou ser humano, se preocupamos por muita pouca coisa, e depois Jesus vem como veio no barco dos discípulos, caminhando, acalmando a tempestade e falando, calma que eu estou aqui. Aí a gente consegue entender, era a aprovação do Senhor, mas muitas das vezes não queremos passar no deserto, passar as lutas. Mas Cristo está conosco, irmão, no dia bom e no dia ruim, porque Ele é verdadeiramente nosso amigo, e estará conosco até um dia que nós subiremos com Ele e cantaremos 24 horas, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Senhores. Este Jesus é digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Eu gostaria de estar passando para a pastora Simone, está dando continuidade. Eu agradeço muito a minha oportunidade nessa noite. Amém.